o que ele quiser. Agora, não sei, né? Até que ponto vale a pena. O tempo todo. Tem gente que torce para o Felipe Luiz sair para que seja contratado outro técnico também. Para ser demitido logo em seguida e contratado outro. Mais um e assim vai. E falando em Felipe Luiz, então, Mauro, essa especulação, aliás, essa negociação, você sabe de alguma novidade? Eu vi que você publicou no seu canal, né? E eu acho que no blog também, um vídeo a respeito sobre isso, que a entrada do empresário na negociação, o Jorge Mendes, né? Irritou o Flamengo, enfim. Isso é uma outra coisa que também está sendo muito usada, né? Tipo, agora foi divulgado que o Felipe Luiz, ou melhor, que o Jorge Mendes pediu o maior salário do Brasil. Aí já tem gente. Já o chat já tá aí, JJ, o Flamengo é maior que o Felipe Luiz. Tem sempre essas coisas, né? Quando o cara pede um negócio que as pessoas acham que tá pedindo muito, ou que de repente a matéria indica de uma forma específica que está pedindo muito, já vem assim na história de mercenário, não sei o quê, quando na verdade é uma negociação comum. Mas como é que está essa negociação, Mauro, do Felipe Luiz e do Jorge Mendes com o Flamengo? Nesse momento está difícil, né? Está emperrada. O Flamengo não quer ceder mais, acho que já cedeu o máximo. O BAP já disse internamente lá que não vai ser refém de ninguém, não vai ficar refém de nenhum profissional, e entende que já ofereceu aquilo que considera razoável, justo, né? Mas a pedida é maior, então o impasse está formado, está criado. E quando o Jorge Mendes entrou no circuito, o Flamengo não gostou porque estava negociando direto com ele, um técnico, né? Aí ele entrou no meio do circuito. E o Flamengo alega que, quando você fala com as pessoas, para pôr informações, que já tinha feito uma proposta para ele de renovação no dia seguinte à derrota para o Central Córdoba. O jogo foi 9 de abril, então no dia 10 de abril. O Felipe não quis ali, não, depois a gente veio e tal, foi levando. O Flamengo teria procurado o Felipe outras 5 vezes para tentar fechar uma renovação de contrato. Ele, não, agora estou voltado aqui para o jogo, campeonato, Libertadores. E agora, esse impasse. Eu acho que, assim, no meio disso tudo tem um ponto que eu considero muito importante, que é o Felipe Luiz quer o quê? Ele quer ficar no Flamengo? Ou ele quer ficar mais um aninho, 6 meses e meter o pé? Essa é a parte mais importante. Se ele não quiser ficar no Flamengo mais, 2 anos, então é melhor procurar outro técnico. Não dá para ficar com um cara aqui pensando em ir embora ou com pensamento na Europa, coisa parecida. O Flamengo está no patamar muito alto hoje para se submeter a isso. De ter um profissional num cargo de tal relevância que está aqui pensando em estar em outro lugar. O cara que trabalha no Flamengo, ele tem que pensar, cara, eu estou no Flamengo, no clube mais rico, mais poderoso campeão hoje do continente, mesmo que eu pense na Europa, pense em outros mercados, nesse momento eu estou no Flamengo, aqui que eu vou ficar, que eu vou trabalhar com tudo, não vou pensar em mais nada. Lá na frente, se a vida, né, me levar para a Europa, surgir proposta, surgir oportunidade, eu vou analisar. Tem um empresário que pode prospectar e trazer para ele, eventualmente, no futuro, possibilidades, mas eu acho que quem trabalha no Flamengo hoje, na condição que o Flamengo oferece, o Flamengo tem que exigir que o cara esteja com a cabeça voltada para o Flamengo. Se estiver no Flamengo pensando em ir para outro lugar, então já vai embora agora. Vale para qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. E, pelo que eu sei, o pensamento da diretoria é mais ou menos essa. E não é só o Felipe, não. Tem mais gente também que parece estar com a cabeça em outro lugar. Não sei por que fica no Flamengo, então. Está querendo ir embora, pensando em outra coisa? Vai embora, mete o pé, vai embora. Não vai fazer falta nenhuma. Que história é essa? Hein? Acho que o clube tem que ter altivez nessa hora, sabe? Uma postura altiva. Fala, não, você está aqui, cara, eu quero você pensando no Flamengo. Está pagando bem? Quer dizer, o que é isso? Paga bem, dá condição de trabalho, ótimo elenco, né? O que falta? Enfim. No caso do Felipe Luiz especificamente, ainda não paga bem como o mercado paga, né? Porque pelo que eu vi, a estimativa... Mas ele não quis também renovar o contrato antes. Sim, o Flamengo procurou em abril, já lá em abril, para falar, tá bom, vamos fazer um contrato novo, eu quero tanto. Vamos acertar isso agora. Ele não quis. Segundo a fonte do Flamengo, ele não quis. Ele foi protelando. Não, estou preocupado com o jogo, não quero falar disso agora. Foi levando. Uhum. Ele pode ter feito uma aposta. Até o final do ano, se eu for campeão, eu vou arrebentar a boca do balão. Vou pedir ainda mais. Tudo bem.
Mas se ele estava ganhando isso, foi porque ele não quis fazer um novo contrato naquele momento. Sim. Então, não foi porque o Flamengo... Claro que se o Flamengo procurou para fazer um novo contrato em abril, não era para pagar meio de salário. Né? E outra Claro. coisa, ele ganhava menos porque ele veio da base, assumiu meio que no meio da temporada, reta final, 2024. Então, não tinha sentido ele ter um salário... Ele não tinha provado nada, ele não era técnico de time profissional. Foi a primeira experiência dele. Né? Sim. Então, natural que fosse assim, que ele não tivesse ainda... ele vai conquistando isso à medida que ele faz um bom trabalho, ganha títulos, ele vai se valorizando. E essa história de que ele ganha menos que os outros técnicos da Série A, acho muito esquisita, né? Será que o Juventude ganha menos para os seus técnicos? Foi mais de um. O Sport Recife pagava menos. O Vitória pagava menos. É mais, aliás. Será que esses times pagavam mais? Será? Do que o Flamengo pagava para o Felipe Luiz, né? Paga, né? Nesse contrato que termina agora na semana que vem, dia 31. Eu não sei. Eu acho que é possível, sim, que paguem mais, porque o valor que tinha sido falado era de 300 mil, mas eu acho que depois teve um aumento, não teve? Enfim, não sei. Eu não sei número de valor. Mas ao mesmo tempo que você pega uma informação como essa, de que o salário do Felipe Luiz é o menor salário dos técnicos dos clubes da Série A, que jogaram a Série A esse ano, o outro lado também puxa para cima e diz que o Felipe Luiz quer o maior contrato do Brasil, né? Então, tipo, eu acho que foi o que você falou, dentro dessas notícias de mercado da bola, tem sempre alguém puxando, né, por seu lado. Porque tem muito dirigente, não estou dizendo que é o caso, mas tem muito dirigente que é fonte, tem muito empresário que é fonte, tem gente, o jogador às vezes é fonte, então, cara, é sempre uma queda de braço, né? Eu lembro bem quando na época o Diego Alves, acho que estava negociando com o Flamengo, surgiu uma informação de que ele tinha pedido R$1 milhão por mês, na época que não se pagava 1 milhão para todo mundo, né? Porque hoje em dia já é um salário comum, é o salário mínimo do futebol brasileiro. E era mentira essa informação. E eu sabia porque eu trabalhava com o jogador. Então, enfim, e essa informação ela foi divulgada de uma forma para jogar o jogador, a torcida contra o jogador. Então fica essa briga, esse empurra-empurra, né, Mauro? E aí é difícil mesmo, né? Eu nunca falo salário de profissional de futebol, porque eu acho que é uma questão pessoal. Eu nunca falo isso. Sim, sim. Nem falo, quanto ganha. Se eu souber, não compartilho a informação. Acho que isso pertence ao empregador e ao empregado, ao contratado. Não é da minha conta, entendeu? Então, não propago esse tipo de coisa. Tem gente que gosta de ficar falando de salário, tal, quanto ganha um, quanto ganha o outro. Eu não acho isso legal. Enfim, mas o fato é que, assim, ele pode ganhar menos que os outros times grandes e tal. Vai ter um contexto, né, gente? Tem um contexto. Contexto. E se o Flamengo, repito, o procurou em abril para renovar, era para pagar mais. Ele poderia ter feito, tá bom, vamos fazer um contrato até o final desse ano, ganhando esse salário. Mas se eu for campeão da Copa do Brasileiro, vocês me dão um aumento de X%. Se eu for campeão da Libertadores, Y. Se eu ganhar os dois, X mais Y. Beleza? Vamos fechar aqui? Ele poderia fazer isso, já estaria ganhando bem mais. Né? Ele ganha, sei lá, 3 vezes o que ele estava ganhando, triplicar o salário, alguma coisa assim, desde maio. Acertou em abril, vai receber em maio. Poderia ter mudado isso já, mas ele não quis. É um direito dele também. Não, só quero ver isso lá na frente. Né? Aí ele colocou o empresário, o que eu sei é isso, que na diretoria os caras não gostaram da entrada do empresário, porque evidentemente ficou uma negociação mais dura, né? Embora eles entendam que a entrada do empresário para gerir a carreira do técnico tem o objetivo muito claro de colocá-lo na Europa mais tarde, né? Que é um direito que ele tem. Mas aí é uma outra questão que eu sempre digo. Se o cara não está com a cabeça voltada para o Flamengo integralmente, está pensando em ir embora amanhã ou depois, então é melhor já romper agora. Não dá para não ter um técnico no Flamengo que, de repente, no meio do ano, qualquer girona da vida leva embora. Entendeu? Parece um Valladolid da vida, um Girona, um sei lá o quê, sabe? Um Real Betis, sabe? Um Ipswich. Vou embora. E vai embora? Que isso? Não. O Flamengo está num patamar hoje que ele não precisa submeter a isso.
né? Agora, tem várias questões também para o Felipe que são importantes. O tipo de jogo que ele gosta de adotar, ele fala, jogo pressionante e tal, dependendo do clube que ele for dirigir, né? Seja lá fora ou aqui no Brasil, se ele não renovar com o Flamengo, pode ficar inviável fazer esse tipo de praticar esse tipo de futebol. E as cobranças em cima dele serão muito elevadas, porque é o técnico campeão. Então, se ele for trabalhar em outro clube aqui no Brasil, por exemplo, a expectativa das pessoas vai ser que ele faça milagre, né? E quais os clubes que poderiam oferecer a ele o material humano que o Flamengo proporciona, né? Nenhum. Talvez o Palmeiras. O Palmeiras já tem o técnico dele. Sim. Então, tem tudo isso aí no contexto, né? Eu, pessoalmente, acho que é legítimo que ele queira um dia trabalhar na Europa. Mas ele é muito jovem, tem 40 anos, cara, tem todo o tempo. O tempo está totalmente a favor dele. E aí existem dúvidas, né? Eu lembro sempre que o Marcelo Galhardo ganhou mais títulos do que ele, por um período mais longo. Aliás, 2 Libertadores ele ganhou, e foi vice mais uma. E ele montou um time do River Plate, que era o time mais forte da América do Sul, em dado momento. Ganhou, inclusive, uma Libertadores em cima do Boca, né? O que tem um peso especial, evidentemente. E esse cara, todo mundo falava que ele ia brilhar na Europa, eu acreditava também que ele fosse fazer sucesso na Europa. Houve um momento lá que o Mônaco quis contratá-lo, acabou não indo. Dizia-se que ele queria Barcelona, PSG, times assim mais poderosos. Foi parar o quê? Na Arábia Saudita. Foi para lá, não brilhou, voltou para a Argentina, reassumiu o comando do River Plate, fez investimentos pesados no clube, em contratações na temporada recém-encerrada, e o trabalho dele é péssimo hoje. Não ganha nada, perdendo, eliminado por Platense no torneio de apertura, perdendo para o Independiente Rivadavia na Copa Argentina, né, perdendo para o Boca, um jogo super importante, que os dois brigavam por tentar alcançar a vaga na Libertadores. O Boca venceu o jogo na Bombonera, agora no final da temporada foi para a Libertadores com aquela vitória, e o River não vai disputar a Libertadores esse ano. Assim, resultados ruins, desempenho ruim, eliminado pelo Atlético Mineiro de uma maneira patética no ano passado, foi atropelado em Belo Horizonte, não conseguiu fazer um gol em casa. Contra o Palmeiras esse ano agora também, primeiro tempo lá na Argentina, o Palmeiras dominou completamente o time do Marcelo Galhardo. Então, assim, o que vai ser o Felipe Luiz? O que eu acho? Eu acho que com ele não vai ser igual ao Marcelo Galhardo. Eu acho que ele vai continuar sendo um bom técnico e vai brilhar. Mas eu só acho. Não tem bola de cristal. Posso estar enganado. Todo mundo achava que o Galhardo. Então, tem todo um contexto. Então, quando você fala assim, não, mas ele ganhou os títulos. Sim. O Abel Ferreira também ganhou, mas o Abel Ferreira está há 5 anos no Palmeiras, né? Ele tem uma estrada mais longa construída. O Jorge Jesus, quando chega aqui, chega como um técnico internacional e que realmente mudou o patamar do futebol jogado no Brasil. Esse é o grande revolucionário do futebol brasileiro. O cara que mostrou para a gente aqui que dá para fazer muito mais. Jogadores que o técnico antecedeu nem conseguia colocar juntos, lembra? Não podia jogar junto, Arrascaeta e Bruno Henrique, aquela história toda. Ele botou todo mundo junto, fez aquela máquina que empolgou todo mundo e depois ele foi embora. E quando ele vai embora, deixa o Flamengo na mão. A preocupação do Flamengo hoje é não acontecer isso de novo. Em relação ao Felipe Luiz e qualquer outro. Eu acho que é legítimo. Então, também ele tem o direito de pedir o que ele quer. Pedir o que ele quiser. Agora, não sei, né? Até que ponto vale a pena o Felipe não renovar e ir para onde? Esperando o quê? Ele nem pode entrar na Europa ainda, né? Ainda não preencheu todos os pré-requisitos, né? Necessário ter tantos anos como técnico, licença não sei do que da CBF, ele ainda não tem isso tudo. Então, ele nem pode assumir uma equipe. Só se fizesse aquele esquema que alguém assina como técnico, ele que dá o treino, sei lá. Não sei se é possível também em qualquer liga, depende da liga. Aí é uma coisa mais complexa. Tá cansado de ver propaganda no YouTube, não tá? Então eu tenho uma dica para você. Clica agora aqui embaixo em Seja Membro. Por a partir de R$2 por mês, você vai ter um benefício exclusivo. Você vai poder ver todos os nossos vídeos sem nenhuma propaganda, tanto nossa quanto do YouTube, tá bom? Gostou desse corte, né? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Se tiver a função de hype, deixa o hype também, é de graça e ajuda tanto a gente. E eu também tenho uma dica para você. Se você quiser ganhar dinheiro de verdade com o YouTube, eu recomendo o YouTube Sem Aparecer, o curso do Peter, o melhor curso da internet para você ganhar dinheiro com o YouTube. Aliás, não só com o YouTube, mas com todas as redes sociais, tá bom? Ele tem vários módulos, é muito completo. O link está aqui embaixo. YouTube Sem Aparecer, o melhor curso de ganhar dinheiro na internet. E não é furada, não é esse negócio de arraste pra cima. Você tem 7 dias para pedir o dinheiro de volta caso vocês não gostem. Então, eu recomendo.
Valeu!